Thomas Jefferson lê em voz alta. A surpreendente moção de Lee foi fervorosamente discutida e a tal ponto que esse acabou por perder a paciência. Afinal, após vários dias de discussão, novamente pediu a palavra e declarou em voz firme e clara: Senhor Presidente, já discutimos esse assunto durante vários dias. É o único rumo que podemos seguir. Por que então demorar tanto? Por que deliberar ainda? Que esse dia feliz faça nascer uma república americana. Que ela se erga não para devastar e conquistar, mas para restabelecer o reino da paz e da lei. Antes de sua moção ser finalmente votada, Lee foi chamado de volta à Virgínia, por motivo de doença séria na família. Mas, antes de partir, colocou a causa nas mãos do amigo Thomas Jefferson, que prometeu lutar até alcançar oposição favorável. Logo depois, o presidente do Congresso, Hancock, nomeou Jefferson presidente de uma comissão para redigir a Declaração da Independência. A comissão trabalhou longa e arduamente num documento que significaria, quando aceito pelo Congresso, que todo homem que o assinasse estaria assinando sua própria sentença de morte, caso as colônias perdessem a luta com a Grã-Bretanha, o que parecia certo de acontecer. O documento foi redigido e, a 28 de junho, o esboço original foi lido perante o Congresso. Durante vários dias foi discutido, alterado e melhorado. A 4 de julho de 1776, Jefferson, diante da Assembleia, leu, sem medo, a mais momentosa decisão jamais colocada no papel. Quando no decurso de acontecimentos humanos tornar-se necessário a um povo dissolver os laços políticos que o uniam a outro, e a assumir, entre os poderes da terra, a posição independente e igual, a que pelas leis naturais e pelo Deus da natureza tem direito. Respeito decente às opiniões da humanidade exige que sejam declaradas as causas que o impelem à separação. Quando Jefferson terminou, o documento foi votado, aceito e assinado por 56 homens, cada um arriscando a própria vida na decisão de escrever seu nome. Por essa decisão veio à existência uma nação destinada a trazer à humanidade para sempre o privilégio de tomar decisões. Analise os acontecimentos que levaram à Declaração da Independência e convença-se de que essa nação, que agora mantém posição de respeito e poder destacados entre todas as nações do mundo, nasceu de uma decisão criada por um grupo de mente superior, que consistia de 56 homens. Note bem o fato de que foi a decisão deles que assegurou o sucesso dos exércitos de Washington, porque o espírito dessa decisão estava no coração de cada soldado que com ele combateu e serviu de poder espiritual, que não reconhece o fracasso. Note também, com grande benefício pessoal, que o poder que deu à nação sua liberdade é o mesmo poder que deve ser usado por todo indivíduo que se torna autodeterminado. Esse poder é constituído dos princípios descritos neste livro. Não será difícil detectar, na história da Declaração da Independência, pelo menos 6 princípios: desejo, decisão, fé, persistência, o grupo da mente superior, e planejamento organizado. O poder da mente resoluta. Nessa filosofia será encontrada a sugestão de que o pensamento, apoiado pelo desejo forte, tem tendência a transformar-se em seu equivalente físico. Pode-se encontrar esta história e na da organização da United States Steel Corporation, uma descrição perfeita do método pelo qual o pensamento passa por essa assombrosa transformação. Na busca ao segredo do método, não procure um milagre.
pois não o encontrará. Só encontrará as eternas leis da natureza. Essas estão ao alcance de qualquer pessoa que tem fé e coragem para usá-las. Podem servir para trazer liberdade à nação ou para acumular riquezas. Os que chegam rápida e definitivamente às decisões sabem o que querem e geralmente o obtêm. Líderes em qualquer época da vida decidem com rapidez e firmeza. Eis a principal razão de serem líderes. O mundo tem por hábito dar lugar ao homem cujas palavras e ações demonstram que sabe para onde vai. A indecisão é um hábito que geralmente começa na juventude. Torna-se permanente à medida que a juventude avança pela escola primária, secundária e até mesmo superior, sem definição de propósitos. O hábito da indecisão acompanha o estudante na profissão que escolhe, se na verdade, chega a escolher a profissão. Geralmente, o jovem recém-saído da escola aceita qualquer emprego que possa ser encontrado. Agarra o primeiro que aparece, porque já caiu no hábito da indecisão. 98 entre 100 pessoas que hoje trabalham ganhando salários estão nos cargos atuais, porque lhes faltou decisão firme para planejar posição definida e os conhecimentos de como escolher o empregador. Firmeza de decisão sempre requer coragem, às vezes grande coragem. Os 56 homens que assinaram a Declaração da Independência arriscaram as vidas na decisão de assinarem aquele documento. A pessoa que toma uma decisão firme para procurar um determinado emprego e fazer com que a vida lhe pague o preço que exige, não arrisca a vida em tal decisão, arrisca sua liberdade econômica. Independência financeira, riquezas, negócios vantajosos e cargos profissionais não estão ao alcance da pessoa que deixa ou se recusa a esperar, planejar e exigir essas coisas. A pessoa que deseja riquezas com o mesmo espírito com que Samuel Adams desejou a liberdade para as colônias, acumulará fortuna com certeza. Pontos a fixar. Falta de decisão é a principal causa do fracasso. Todos têm opinião, mas no fim é a sua opinião que move o seu mundo. Vimos como uma decisão tomada em Filadélfia em 1776 atua para sua força e confiança atuais. A mente resoluta harmoniza-se com tremendo poder especial. A indecisão começa frequentemente na mocidade. Vimos como evitá-la e ajudar outros a evitá-la. Analise esses acontecimentos que levaram a grandes decisões e estará dando a si mesmo uma orientação vitalícia para ação decidida e efetiva, em qualquer tempo de sua vida. O grande desejo de liberdade traz liberdade. Grande desejo de riqueza traz riqueza. Todo homem poderoso se mantém dentro de seu próprio poder. Passo número 8. Em direção à riqueza. Persistência. Você reconhecerá e eliminará certas fraquezas que estão entre você e seus objetivos. Sua persistência se desenvolverá num poder respeitado, provado e progressivo. A persistência é fator essencial no processo de transmutar o desejo em seu equivalente monetário. A base da persistência é o poder da vontade. Força de vontade e desejo, se combinados corretamente, formam um par irresistível. Homens que acumulam grandes fortunas geralmente são conhecidos como de sangue frio e às vezes cruéis. Muitas vezes são mal interpretados. O que tem a força de vontade, que misturam a persistência, colocando-a por trás dos desejos, para assegurar a consecução de seus objetivos. A maioria das pessoas está pronta para alijar objetivos e propósitos, desistindo ao primeiro sinal de oposição ou má sorte.
Alguns continuam, apesar de toda a oposição, até a meta. Pode não ter significado heróico a palavra persistência, mas essa qualidade está para o caráter do homem como o carvão está para o aço. A construção de uma fortuna geralmente envolve a aplicação dos 13 princípios desta filosofia. Esses princípios devem ser entendidos e aplicados com persistência por todos os que acumulam dinheiro. Desejo fraco produz resultados fracos. Se você está acompanhando o livro com a intenção de aplicar o conhecimento que oferece, seu primeiro teste de persistência será quando começar a seguir os 6 passos descritos no segundo capítulo. A não ser que você seja um dos 2 em 100 que já tem objetivo definido na mira e plano definido para alcançá-lo, poderá ler as instruções, depois continuar com a rotina diária sem jamais seguir as instruções. Falta de persistência é uma das causas principais de fracasso. Além disso, a experiência com milhares de pessoas provou que a falta de persistência é fraqueza comum à maioria dos homens. Trata-se de fraqueza que pode ser vencida pelo esforço. A facilidade com que a falta de persistência pode ser vencida dependerá inteiramente da intensidade do desejo de cada um. O ponto de partida de toda a realização é o desejo. Mantenha isso sempre em mente. Desejos fracos produzem resultados fracos, assim como pequena quantidade de fogo produz pequena quantidade de calor. Se você achar que lhe falta persistência, essa fraqueza pode ser remediada ateando fogo mais forte aos seus desejos. Continue a ler até o fim, depois volte ao capítulo do desejo e comece imediatamente a seguir as instruções dadas com relação aos 6 passos. O interesse com que seguir as instruções indicará claramente quanto ou quão pouco você realmente deseja acumular dinheiro. Se se achar indiferente, pode estar certo de não ter adquirido, ainda, a consciência do dinheiro que deve possuir antes de ter certeza de poder acumular fortuna. Fortunas gravitam em torno aos homens cujas mentes foram preparadas para atraí-las com a mesma certeza da água que se dirige para o oceano. Se se achar fraco em persistência, centralize a atenção nas instruções contidas no capítulo sobre o poder. Cerque-se de um grupo de mente superior e, através dos esforços cooperantes dos membros do grupo, poderá desenvolver persistência. Encontrará instruções adicionais para o desenvolvimento da persistência nos capítulos sobre a autossugestão e o subconsciente. Siga as instruções esboçadas naqueles capítulos até sua natureza habitual fornecer ao subconsciente um retrato claro do objeto de seu desejo. Desse ponto em diante, você não será prejudicado pela falta de persistência. O subconsciente trabalha continuamente, enquanto você está acordado e enquanto dorme. A magia da consciência do dinheiro. Esforço espasmódico ou ocasional para aplicar as regras não lhe será de valor algum. Para conseguir resultados, você deve aplicar todas as regras, até que sua aplicação se tome hábito fixo. De nenhuma outra forma você poderá desenvolver a necessária consciência do dinheiro. A pobreza é atraída para quem tem a mente favorável a ela, assim como o dinheiro é atraído por aquele cuja mente foi deliberadamente preparada para atraí-lo, e pelas mesmas leis. A consciência da pobreza apossar-se-á, voluntariamente, da mente que não se ocupa com a consciência do dinheiro. A consciência da pobreza se desenvolve sem aplicação consciente de hábitos favoráveis a ela. A consciência do dinheiro deve ser criada de encomenda,
a não ser que se nasça com essa consciência. Entenda o significado total das afirmações do parágrafo precedente e compreenderá a importância da persistência na acumulação da fortuna. Sem persistência você será derrotado antes mesmo de começar. Com persistência vencerá. Se alguma vez você já teve um pesadelo, compreenderá o valor da persistência. Você está deitado na cama semi-acordado, com a sensação de estar sufocando. É incapaz de virar-se ou de mover um músculo. Percebe que deve começar a readquirir controle sobre seus músculos. Através de persistente esforço de vontade, consegue finalmente mexer os dedos de uma das mãos. Continuando a mover os dedos, você estende o controle aos músculos de um dos braços até poder erguê-lo. Depois, consegue controlar o outro braço da mesma maneira. Finalmente adquire controle sobre os músculos de uma das pernas, depois sobre os da outra. Então, no supremo esforço de vontade, readquire completo controle do sistema muscular e safa-se do pesadelo. A dificuldade foi superada, passo a passo. Você tem um guia oculto. Você pode achar necessário safar-se de sua inércia mental por um processo semelhante, movendo-se lentamente a princípio, aumentando a velocidade depois, até adquirir controle total sobre a vontade. Seja persistente por mais vagarosamente que se mova no começo. Com a persistência virá o sucesso. Se escolher seu grupo de mente superior com cuidado, terá nele pelo menos uma pessoa que o ajude a desenvolver a persistência. Alguns homens que acumularam grandes fortunas fizeram-no por necessidade. Desenvolveram o hábito da persistência por terem sido tão perseguidos pelas circunstâncias que tiveram de se tornar persistentes. Os que cultivam o hábito da persistência parecem gozar de um seguro contra o fracasso. Não importa quantas vezes sejam derrotados, chegam no final, ao topo da escada. Às vezes parece haver um guia oculto, cujo dever é testar os homens, através de todas as espécies de experiências desanimadoras. Aqueles que se reerguem após a derrota e continuam tentando alcançam, e o mundo aplaude, viva! Sabia que você seria capaz. O guia oculto não permite que ninguém consiga grandes realizações, sem passar o teste da persistência. Os que não conseguirem vencê-lo simplesmente não passam no exame. Os que conseguirem vencê-lo são generosamente recompensados por sua persistência. Alcançam como compensação qualquer meta que perseguem. E isso não é tudo. Recebem algo infinitamente mais importante que a compensação material, o conhecimento de que toda a derrota traz consigo a semente de uma vantagem equivalente. Derrota, condição temporária. Há exceções a essa regra. Algumas pessoas conhecem por experiência a solidez da persistência. São os que só aceitaram a derrota como algo temporário. São aqueles cujos desejos são postos em evidência com tal persistência, que a derrota, no fim, se transforma em vitória. Nós que estamos nas linhas secundárias da vida, vemos o número assustadoramente grande dos que são derrotados, para nunca mais se reerguerem. Vemos os poucos que aceitam o castigo da derrota como impulso para um esforço maior. Esses, felizmente, nunca aprendem a aceitar a marcha ré da vida. Mas o que não vemos, o que a maioria de nós nem sequer suspeita que exista, é o poder silencioso, porém irresistível, que vem salvar os que continuam lutando, mesmo em face da adversidade. Se falarmos desse poder, poderemos chamá-lo de persistência e ficar nisso.
Uma coisa todos nós sabemos: se não se possuir persistência, não se alcança sucesso valioso em nenhuma profissão. Ao escrever essas linhas, ergo os olhos do meu trabalho e vejo, diante de mim, a menos de um quarteirão, a grande e misteriosa Broadway, cemitério de esperanças mortas e antessala da oportunidade. Do mundo inteiro vem gente a Broadway, a cata de fama, fortuna, poder, amor ou o que quer que os seres humanos chamem de sucesso. Uma vez ou outra, alguém se destaca da longa procissão de aspirantes e o mundo ouve dizer que mais um dominou a Broadway. Mas a Broadway não é fácil ou rapidamente conquistável. Ela só reconhece talento, aceita o gênio, recompensa em dinheiro depois que a pessoa se recusa a desistir. Sabemos então que descobriu o segredo de como conquistar a Broadway. O segredo está sempre, inseparavelmente ligado a uma palavra: persistência. O segredo é contado na luta de Fannie Hurst, cuja persistência conquistou a grande Estrada Branca. Chegou a Nova York em 1915 para converter seus escritos em riquezas. A conversão não chegou logo, mas chegou. Durante 4 anos ela conheceu os caminhos secundários de Nova York, em experiências de primeira mão. Passava os dias trabalhando e as noites esperando. Quando a esperança se tornou fraca, ela não disse: "Está bem, Broadway, você ganhou." Mas sim: "Está bem, Broadway, você pode bater alguns, mas não a mim. Vou forçá-la a desistir." Um editor, The Saturday Evening Post, enviou-lhe 36 cartões de recusa, antes que ela conseguisse quebrar o gelo e ter um conto aceito. O escritor médio, como médio em qualquer setor da vida, teria desistido da tarefa ao chegar o primeiro cartão de recusa. Ela, porém, martelou as calçadas durante 4 anos, porque estava determinada a vencer. Depois chegou a recompensa. Quebrara-se o encanto. O guia oculto testará Fannie Hurst e ela aguentará firme. Daí em diante, editores abriam caminho à sua porta. O dinheiro chegou com tal rapidez que ela mal tinha tempo de contá-lo. Logo foi descoberta pelo pessoal do cinema e então o dinheiro não veio mais como troco miúdo, mas como inundação. Eis uma descrição sumária do que a persistência é capaz de alcançar. Fannie Hurst não é nenhuma exceção. Onde quer que homens e mulheres acumulem grandes riquezas, esteja certo de que primeiro adquiriram persistência. A Broadway dará uma xícara de café e um sanduíche a qualquer mendigo, mas exige persistência dos que procuram grandes prêmios. Kate Smith dirá amém ao ler isso. Cantou durante anos, sem dinheiro e sem preço, diante de qualquer microfone que pudesse alcançar. A Broadway lhe disse: "Venha conquistar o que quer, se aguentar." Ela aguentou até que num dia feliz a Broadway se cansou e disse: "Que adianta? Você não percebe quando é derrotada. Por isso, diga seu preço e comece a trabalhar de verdade." A senhorita Smith estabeleceu o preço. Era bem alto. Qualquer um pode aprender persistência. A persistência é um estado de espírito, portanto pode ser cultivada. Como todos os estados de espírito, baseia-se a persistência em causas definidas, entre as quais temos